de hoje vai ser para resolver alguns exercícios baseados nas duas aulas anteriores, que foi a aula 2, parte 1 e parte 2. O primeiro exercício vai ser sobre densidade. Esse exercício ele foi tirado do vestibular da FUVESP. Vamos lá. Em uma indústria, um operário misturou inadvertidamente polietileno, policloreto de vinila e poliestireno, limpos e moídos. Para recuperar cada um desses polímeros, utilizou o seguinte método de separação. Jogou a mistura em um tanque contendo água com densidade de 1 grama, separando então a fração que flutuou, fração A, daquela que foi ao fundo, fração B. A seguir, recolheu a fração B, secou-a e jogou-a em um tanque contendo solução salina, densidade de 1,10 gramas, separando o material que flutuou, fração C, daquele que afundou, fração D. Os dados: polietileno tem densidade de 0,91 a 0,98. O poliestireno tem densidade de 1,04 a 1,06 e o policloreto de vinila tem densidade de 1,35 a 1,42. Com esses dados, as frações A, C e D eram, respectivamente, letra A, PE, PS e PVC, letra B, PS, PE e PVC, letra C, PVC, PS e PE, letra D, PS, PVC e PE, ou letra E, PE, PVC e PS. Então vamos lá, fazer o que ele fez. Ele fez o seguinte método de separação, né? Em um tanque, vamos imaginar que isso aqui seja um tanque. No tanque tinha água. A água tem densidade de 1 grama. Aí ele colocou o PE, que foi o poliestireno. Colocou o PS, que é o poliestireno. E o PVC, que é o policloreto de vinila. O PE tem densidade de 0,91 a 0,98. O PS tem densidade de 1,04 a 1,06. E o PVC tem densidade de 1,35 a 1,42. Então, o que ele fez a seguir? Ele separou a fração que flutuou e chamou de fração A. Vamos lá. Fração A foi o que flutuou. De acordo com o que foi visto nas aulas anteriores, na densidade, o menos denso flutua e o mais denso ele afunda. Comparando essas densidades com a densidade da água, qual foi o elemento que flutuou? O PE, que tem densidade de 0,91, e a água, como tem a densidade de 1, ela afundou e o PE flutuou. Então a fração A é o PE, ou seja, o poliestireno. Depois disso, recolheu a fração B. A fração B que ficou foi o PS e o PVC. Vamos lá. Ele tirou o PE. Ele tirou o PE e deixou o PS e o PVC. Ele secou e depois colocou em uma solução salina. Ou seja, ele secou, tirou a água e colocou em uma solução salina que possuía densidade de 1,10. Ou seja, agora esses elementos estão em uma solução salina com densidade de 1,10 gramas.
Após isso, ele separou o material que flutuou, chamou de fração C. Fração C. E o que afundou, ele chamou de fração D. Então, qual desses dois flutuou? Vamos lá. Se a densidade da solução é 1,10, o que for menos denso é o que vai flutuar, então quem flutuou foi o PS, que tem densidade de 1,04, ou seja, ele é a fração C, porque foi o que flutuou. Logo, o que afundou foi o PVC, por ter densidade de 1,35. Então, ele é a fração D. Após identificar quais foram as frações, vamos ver as questões. Então, na sequência vai ser fração A, PE, fração C, PS e fração D, PVC. Na questão, qual é a letra que possui essa sequência? Vamos lá. É a letra A, que ela tem a respectiva sequência PE, PS e PVC. Então, assinalem aí a letra A. Agora vamos para uma questão de estado físico. Vamos lá. Essa questão foi do vestibular da Unicamp. E ela diz o seguinte: qual o estado físico, sólido, líquido ou gasoso das substâncias da tabela a seguir, quando elas se encontram no deserto da Arábia a temperatura de 50 graus, dada a pressão ambiente de 1 atm? Nós temos na tabela o seguinte: de um lado as substâncias, depois TF, que como nós sabemos que é a temperatura de fusão, e TE, que é a temperatura de ebulição. Então vamos agora identificar em qual estado físico essas substâncias ficaram após estar em uma temperatura de 50 graus. Vamos lá. Então, a gente sabe que a temperatura de fusão é a passagem do estado, vamos colocar aqui uma reta. Vamos lá. Aqui vai ser a temperatura de fusão, que a gente sabe que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E o TE, que é a temperatura de ebulição, que é quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Certo? Então vamos lá, começando com o clorofórmio. A sua temperatura de fusão é menos 63. E a sua temperatura de ebulição é 61. E ele foi colocado em uma temperatura de 50 graus. Ou seja, ele vai estar nesse meio aqui. A 50 graus, ele vai estar nesse meio. Ou seja, vai estar no estado líquido. Então, o clorofórmio a 50 graus, que é a temperatura do deserto da Arábia, ele vai estar em estado líquido. Então, vamos anotar aí que o clorofórmio vai estar em estado líquido. Agora, vamos para o éter etílico. Vamos apagar aqui. O éter etílico, ele tem temperatura de fusão menos 116. E temperatura de ebulição 34 graus. Ou seja, quando ele estiver em 50 graus, que é maior que 34, ele vai estar no estado físico gasoso. Então, o éter etílico em 50 graus vai estar no estado gasoso. Anotem aí. Agora vamos fazer o mesmo com o etanol. O etanol, a sua temperatura de fusão é menos 117. E a sua temperatura de ebulição é 78.
em uma temperatura de 50 graus, ele vai estar aqui no meio, ou seja, no estado líquido. Então, o etanol a 50 graus no deserto da Arábia, ele vai estar em estado líquido. Anotem aí. Agora vamos para o fenol. O fenol tem temperatura de fusão 41 graus e temperatura de ebulição 182 graus. E a 50 graus, ele vai estar aqui, no estado líquido. Então, a 50 graus Celsius, no deserto da Arábia, o fenol vai estar no estado líquido. E agora, por último, vamos para o pentano. O pentano possui temperatura de fusão menos 130 graus e temperatura de ebulição 36 graus. Ou seja, a 50 graus no deserto da Arábia, ele vai estar no estado gasoso. Então vamos recapitular. O clorofórmio vai estar no estado líquido, o éter no estado gasoso, o etanol também no estado líquido, o fenol no estado líquido também e o pentanol no estado gasoso, certo? Agora vamos para um exercício sobre substâncias e misturas. Vamos lá. Essa questão foi tirada do vestibular da UFF Rio de Janeiro e ela diz o seguinte: assinale a opção que apresenta apenas substâncias simples. Se vocês assistiram à aula anterior, sabem o que são substâncias simples, ou seja, substâncias que possuem apenas um único elemento: o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, certo? Então vamos de acordo com as questões identificar. Vamos lá. Na letra A nós temos o H2, o Cl2, o N2 e o CH4. No CH4 nós não temos apenas uma substância, nós temos duas, que é o carbono e o hidrogênio. Então essa, a letra A não é, já foi desclassificada. Vamos lá, a letra B. Na letra B nós temos o cloreto de magnésio, certo? Ou seja, ele não tem apenas uma substância, tem duas, que é o magnésio e o cloro. Também não é essa a alternativa. Vamos lá. Na letra C nós começamos com o óxido de sódio. Ou seja, também não é essa a questão, porque ela possui átomos de sódio e de oxigênio. Na letra D nós temos inicial o tetracloreto, certo? Também não é uma substância simples, pois ela possui mais de um átomo, certo? Que é o átomo de cloro e o átomo de carbono. E a letra E. Na letra E nós temos o H2, o Cl2, o O2 e o N2. Ou seja, só substâncias simples que possuem apenas um tipo de átomo. Então, a alternativa é a letra E. Agora vamos para uma questão sobre separações de misturas. Essa questão ela foi retirada do vestibular da Unicamp e ela diz o seguinte: tem-se as seguintes misturas. Mistura 1, areia e água. Mistura 2, álcool, etanol e água. Mistura 3, sal de cozinha, que é o NaCl, e água. Neste caso, uma mistura homogênea. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em funil com papel. E em seguida, o líquido resultante filtrado foi aquecido até sua total evaporação. Responda. Letra A. Que mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração e o que era esse resíduo? Letra B. Em que caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido e o que era esse resíduo? Então vamos lá, nós temos três misturas. A mistura 1 é areia e água. A mistura 2 é álcool
e água. E a mistura 3 é sal de cozinha mais água. A letra A diz: quem mistura deixa um resíduo sólido no papel após a filtração. Vamos lá. A mistura 1, se a gente colocar ela no filtro, ela vai deixar areia, certo? A mistura 2, álcool mais água, se a gente passar pelo filtro, não vai deixar nenhum resíduo. Então, a questão 2 está desclassificada. E a 3, o sal de cozinha, se for uma mistura homogênea, também não vai sobrar nenhum resíduo no filtro. Então, a letra A mistura que deixou resíduo no filtro foi a mistura 1 e o que ficou no filtro foi a areia, certo? Agora a letra B diz o seguinte: em que caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? A mistura 2 ela já foi desclassificada, porque se a gente aquecer não vai sobrar nenhum resíduo, certo? A mistura 1 a gente já fez a separação através da filtração, então só nos resta a mistura 3, o sal e a água. Então, se a gente aquecer sal e água, a água ela vai evaporar e vai sobrar o resíduo de sal, certo? Então, a letra B é a mistura 3, sal e água. Então, por hoje é isso, certo? Até a próxima aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E nos sigam lá no Instagram, que é o @skin_matizando, tá? Até a próxima aula.